Desde a criação do mundo por Deus, a Terra passou por diversos acontecimentos históricos que marcaram todo o tempo da humanidade. Dentre os acontecimentos históricos que sempre marcaram os séculos e os séculos até os dias atuais, foram os antigos chefes governantes ou denominados apenas como reis da antiguidade. Neste vídeo eu estarei tratando de um assunto muito curioso que algumas pessoas me pediram, que é sobre quem foi, afinal de contas, o primeiro rei, governante ou chefe do mundo. Se você ficou curioso, eu peço que deixe o seu like e os seus comentários e fique com mais este conteúdo. Desde o princípio da antiguidade, as terras do mundo, as terras deste mundo, passaram por diversos líderes, reis ou simplesmente chefes que dominaram e governaram sobre pessoas, sobre grandes e pequenas populações por todo o globo. Os antigos reis, ou simplesmente chefes, eles governavam diversas localidades, dentre elas localidades grandes, gigantescas, localidades médias e localidades muito pequenas, como por exemplo, existiram reis que governavam apenas sobre uma cidade pequena. Já existiam outros reis que governavam sobre duas, três cidades, vários vilarejos, aldeias, entre várias outras localidades e regiões. Alguns chegavam a dominar grandes países e expandiam o seu reinado para uma espécie de império. As escrituras sagradas, elas vão demonstrar que desde o início da civilização humana na Terra, desde Adão até Jesus Cristo e logo após de Jesus Cristo, ainda assim tiveram diversos e variados tipos de reis ao longo dos séculos. E até nos dias atuais existem alguns governantes que se intitulam como reis ou rainhas. As escrituras sagradas, elas vão dizer que Deus, até ele mesmo, escolheu reis para que governasse sobre o povo de Israel, que era o povo na antiguidade, no Antigo Testamento, que servia ao único e verdadeiro Deus, que no caso era o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Se nós formos falar a respeito dos reis de Israel, nós podemos começar primeiramente com o primeiro rei que foi, na verdade, pedido pelo povo de Israel num momento não oportuno, porém Deus atendeu ao pedido do povo, ao qual deu ali um rei para eles. Ele então mandou um de seus servos, seus profetas, ele mesmo Deus, a ungir um rei como um governante sobre todas as tribos de Israel. O primeiro líder-chefe ou rei do povo israelita, um líder ou rei supremo, realmente denominado como um rei, foi no caso o rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Logo após o rei Saul, nós temos a chegada de um rei que era segundo o coração de Deus, que é o rei Davi, uma história de um antigo rei que todos nós conhecemos. Agora, sobre o conceito de rei na antiguidade, nos povos antigos semíticos, nos povos camitas, nos povos indo-europeus, entre variados outros tipos de povos, o conceito de rei era basicamente um conceito bem peculiar, por assim dizer, por conta de que o rei era um líder supremo, ele era um líder realmente que era um líder que governava sobre todos, que dava a última palavra e ponto final. Então, na antiguidade, em diferentes tipos de povos da antiguidade, o rei era sempre uma espécie de chefe, uma espécie de monarca, literalmente.
Se nós formos levar ao pé da letra o significado de rei para os antigos povos semíticos, um rei, na verdade, era uma espécie de líder ou simplesmente uma espécie de chefe. Exatamente, um rei era uma espécie de chefe para os povos semíticos antigos. Se nós formos levar em consideração que um rei era um chefe, era basicamente apenas um líder, nós podemos colocar vários e vários outros personagens das escrituras sagradas como reis no pensamento semítico, não no pensamento ocidental ao qual nós carregamos. Porém, se levarmos em consideração, ao pé da letra, para os povos antigos no Oriente Médio, Moisés, Josué e dentre outros personagens bíblicos poderiam ser considerados como reis do povo de Israel, mas atualmente são chamados apenas como líderes do povo de Israel. O significado e a origem do nome rei remete ao antigo latim e provém aí de rex, regis, e vem da raiz indo-europeia reg, que equivale a conduzir, governar, guiar ou simplesmente regir. Ou seja, um rei é aquele que rege o povo, aquele que conduz ao povo. Ou seja, a palavra rei ou termo rei vem aí da língua latina e remete a uma origem muito mais antiga, indo-europeia, que tem o sentido de reg, que significa guiar ou simplesmente conduzir, uma origem da língua jafeítica antiga ou simplesmente chamada de indo-europeia. Se nós formos levar em consideração desde o princípio da humanidade, o sentido de rei, o sentido de um governante, de um chefe, de um monarca, nós podemos deduzir, então, que o primeiro rei da humanidade, da história da Terra, aquele que governou sobre tudo e todos, no caso, foi o próprio Adão, que foi ali dado todo o poder de ser governante sobre toda a terra pelo próprio Deus. O desígnio de um reinado ou de um rei foi dado pelo próprio Criador à sua obra-prima, à sua criação. Muitos vão dizer que o primeiro rei da história do mundo, biblicamente, foi no caso o personagem bíblico Nimrod, que era filho de Cuxi, que era filho de Cã, da descendência de Cã, que era filho de Noé. No caso, realmente, Nimrod, ele foi sim o primeiro rei da terra logo após o dilúvio. Logo após o dilúvio, o primeiro homem poderoso, o primeiro homem a ser um governante sobre a terra, foi realmente sim Nimrod. Porém, antes de Nimrod, existiram outros governantes, que no caso o primeiro governante de toda a terra, que foi designado ser o governante sobre tudo, inclusive sobre todos os animais, foi o próprio Adão. A própria Escritura Sagrada vai dizer que Adão e Eva eram reis ali da humanidade e eles dominavam sobre tudo. Então Deus determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Ou seja, Deus criou Adão e Eva para serem literalmente um rei e uma rainha. Deus os fez para governar a sua criação, sendo eles a obra-prima dele. Então ele os designou a ser rei e rainha sobre tudo o que ele tinha criado nesta terra. Lembrando que rei é aquele quem conduz, é aquele quem manda, é aquele quem dita as regras, é aquele que literalmente domina, assim como Deus deu isso para Adão e Eva. Ou seja, quem foi o primeiro rei da história da humanidade? O primeiro rei da história da humanidade foi Adão e a sua rainha foi Eva. Adão e Eva, por serem os primordiais da criação, os originadores dos originadores,
realmente os ancestrais da humanidade, eles eram, portanto, os líderes, eles eram, portanto, os chefes, eram aqueles que dominavam, aqueles que ditavam as regras sobre a sua descendência. Apesar da descendência de Adão ter se dividido em algumas heranças genéticas, como a herança de Caim e a herança de Sete, logo elas se cruzaram em Gênesis capítulo 6, verso 1, onde vai dizer que os filhos de Adão se misturaram e dessa mistura nasceram belíssimas filhas. Lembrando que Adão teve centenas e centenas de filhos, e estes filhos e filhas, eles ali seguiam as diretrizes e as ordens de Adão e o tratavam com o devido respeito e com a devida reverência ali, por saber que ele era aquele a quem Deus deu o domínio sobre os peixes do mar, sobre as feras da terra, sobre tudo que havia sido criado, Deus teria dado e entregado a Adão. Portanto, os filhos de Adão e Eva, não só os filhos de Adão e Eva, mas também seus netos, bisnetos e trinetos, todos estes deviam ali o devido respeito a Adão, como sendo o primeiro homem a ser criado por Deus e ser também o homem a quem Deus deu o domínio das coisas que ele havia criado. Como nós sabemos, Adão, ele faleceu, ele morreu. Portanto, o reinado verdadeiro, o verdadeiro supremo rei eterno de todas as coisas, não só da humanidade, mas também da eternidade, este rei, no caso, é Deus. Deus sempre foi e sempre será o verdadeiro rei de todas as coisas. Agora eu estarei falando a respeito de como se pronuncia o nome rei ou o termo rei em diferentes línguas antigas, dentre elas línguas semíticas. A palavra ou termo rei na língua aramaica antiga é pronunciado da seguinte forma: malach ou simplesmente malki. Malki seria a palavra para rei em aramaico antigo. Agora, no hebraico antigo, ou também chamado de simplesmente fenício, o termo ou o nome para rei é o termo melech. O termo melech seria a palavra rei no português, na língua hebraico-fenícia. Agora, na língua acadiana, o termo rei, ou a palavra rei, era pronunciada da seguinte forma pelos antigos semitas acadianos. A palavra rei era o seguinte: Sharum. Sharum seria rei em acadiano, já a rainha era Sharumtum. Eu espero que todos tenham gostado deste vídeo, onde eu falei a respeito do primeiro governante, do primeiro chefe, líder ou simplesmente rei da humanidade. Espero que tenham realmente gostado do vídeo. Deixem os seus comentários aí do que acharam do vídeo e os seus likes. E até o próximo vídeo do canal.